O sol rachava a terra como chicote de capanga quando o grito ecoou na praça de São José do Seridó. Não era grito de dor, ainda não. Era grito de mãe sendo arrastada pelos cabelos. E quem conhece sertão sabe que esse é o tipo de som que faz até o diabo recuar. Dona Quitéria, mãe de José Cristino, o volta-seca do bando de Lampião, tinha as mãos amarradas para trás enquanto o coronel Ludujeiro ria com a boca cheia de ouro podre. Os jagunços dele formavam um círculo, rifles em punho, como se estivessem guardando tesouro. Mas o tesouro era uma mulher de 60 anos que nunca tinha feito mal a ninguém. Pariu, demônio, tem que mais é que sofrer, berrou o coronel cuspindo no chão ao lado dela. E foi quando amarraram Dona Quitéria no poste do centro da praça que o sertão inteiro pareceu segurar a respiração. O sol do meio-dia caía como chumbo derretido. As sombras das casas se encolhiam de medo. Nem os urubus se atreviam a voar. O coronel subiu na escadaria da igreja, acendeu um charuto grosso e gritou para a praça vazia: "Tá ouvindo, Volta-Seca? Tá ouvindo, Lampião? Venham buscar a velha. Eu tô aqui esperando com 20 homens armados. Vamos ver se vocês são homem mesmo ou só servem para atacar comboio desprotegido." Dona Quitéria não chorou. Só fechou os olhos e rezou baixinho, enquanto o suor escorria pelo rosto marcado pelo tempo e pelo trabalho. O poste queimava nas costas dela como ferro de marcar gado. E lá longe, a léguas de distância, numa vereda escondida da caatinga, um homem de chapéu de couro e rifle cruzado no peito ergueu a cabeça. Tinha acabado de receber o recado. Lampião apertou os olhos. Volta-Seca, ao lado dele, sentiu o sangue gelar nas veias. A armadilha estava armada, mas o coronel não sabia que tinha acabado de assinar a própria sentença de morte. Agora, meu povo, antes de eu contar o resto dessa história de deixar qualquer um horrorizado, vamos fazer um trato aqui? Dá uma curtida nesse vídeo para ajudar esse contador de caos a seguir trazendo as lendas verdadeiras do cangaço e me conta da onde você está assistindo. É rapidinho, é de graça e faz toda a diferença para que mais gente conheça essas histórias do nosso sertão brabo. Agora senta direito que vou contar como tudo começou naquela manhã desgraçada. Dona Quitéria tinha acordado cedo, como sempre fazia. Mulher trabalhadora, daquelas que a mão só parava quando a noite caía. Morava num casebre simples nos arredores de São José do Seridó, criando galinha, plantando feijão, vivendo do pouco que Deus dava e do muito que ela arrancava da terra seca com suor e reza. O filho dela, José Cristino, que o sertão inteiro conhecia como Volta-Seca, tinha entrado para o bando de Lampião fazia 3 anos. Não foi por maldade, não. Foi porque o mundo não dava outra escolha para cabra pobre. Ou virava jagunço de coronel, ou virava cangaceiro. E Volta-Seca escolheu andar com quem defendia o povo, num com quem pisava nele. Dona Quitéria não se orgulhava, mas também não se envergonhava. Conhecia o coração do filho, sabia que ele não matava por gosto, mas por necessidade, e rezava todo dia para que Deus protegesse o menino dela. Mas naquela manhã, quem bateu na porta não foi Deus, não. Eram 6 jagunços do coronel Ludujeiro, homem rico que mandava e desmandava em 3 municípios. Homem que cobrava imposto até da sombra, que tomava terra alheia como quem toma água, que desonrava a moça e matava quem reclamasse. A véia do Volta-Seca? Perguntou o capanga da frente, um sujeito magro com cara de urubu faminto. Sou eu, sim senhor, respondeu Dona Quitéria, enxugando as mãos no avental. Querem água? Tenho pouquinha, mas divido com vocês. O capanga cuspiu no chão. Não queremos água, não. Queremos você. E antes que a pobre mulher pudesse perguntar o porquê, já tinha mão grossa agarrando o braço dela, puxando, arrastando. Dona Quitéria gritou, esperneou, mas era 6 homens grandes contra uma mulher velha. Não tinha luta. Levaram ela para o centro da cidade, para os olhos de todo mundo.
O povo se escondeu nas casas, trancou porta, fechou janela. Ninguém queria ver, mas todo mundo ia ficar sabendo. O coronel Ludugero estava esperando na praça, montado num cavalo preto com roupa cara e chapéu de couro enfeitado. Sorriu quando viu Dona Quitéria sendo arrastada. "Trouxeram a mãe do demônio", gritou ele, e os jagunços riram como hiena. Dona Quitéria foi jogada no chão de terra batida. Ralou o joelho, sujou o vestido, mas ergueu a cabeça e olhou firme nos olhos do coronel. "O que eu fiz pro senhor, seu Ludugero? Não devo nada, não roubei nada, não falei mal de ninguém. Você pariu bandido", cortou o coronel, descendo do cavalo com a bota batendo forte no chão. "Pariu demônio, tem que mais é que sofrer." E foi quando mandaram amarrar ela no poste. Quem conhece sertão sabe que poste no meio da praça não é só madeira, não. É símbolo, é lugar de castigo público, de humilhação, de exemplo. Ali já tinha sido amarrado ladrão de galinha, bêbado encrenqueiro, devedor de bodega. Mas nunca uma mãe inocente. Dona Quitéria foi amarrada com corda grossa, de modo que não pudesse nem se mexer. O sol já estava alto e a madeira do poste começava a esquentar como chapa de fogão. As costas dela encostavam na madeira fervendo e a pele já começava a arder. O coronel subiu na escadaria da igreja, sacramentando a blasfêmia com presença divina, e gritou para a cidade inteira: "Tá ouvindo, Volta Seca? Tá ouvindo, Lampião? Sua mãe tá aqui. Vem buscar ela, se tiver coragem. Eu tô esperando com 20 homens armados. Vamos ver se vocês são homem mesmo ou só prestam para correr." O povo, escondido nas frestas das janelas, tremia de medo e de raiva, mas ninguém se mexia. Quem mexesse, morria. Dona Quitéria fechou os olhos. Não chorou, não implorou. Só rezou: "Meu Deus, proteja meu filho. Não deixa ele fazer bobagem. Se for para eu morrer, que seja. Mas salva ele, Senhor." O sol subia, impiedoso. O suor escorria, a sede apertava, as moscas começavam a rodear, e lá longe, muito longe, numa vereda perdida da Caatinga, um menino de 15 anos, chamado Zé Baiano, chegou correndo, ofegante, quase caindo do cavalo. Seu Lampião, Virgulino Ferreira da Silva." O Lampião estava sentado debaixo de um juazeiro, limpando o rifle. Ergueu os olhos devagar. "Que foi, menino?" "É a mãe do Volta Seca. O coronel Ludugero pegou ela, amarrou no poste no sol quente. Diz que é a armadilha para pegar vocês." O silêncio que caiu foi mais pesado que chumbo. Volta Seca, que estava do outro lado do acampamento, levantou devagar. O rosto dele, sempre sério, virou pedra. As mãos tremiam, num de medo, mas de ódio. Lampião guardou o rifle com calma. Calma perigosa. Calma de quem já tinha decidido. "Quantos jagunços?" perguntou a voz baixa e firme. 20, seu Lampião. Tudo armado. Estão esperando vocês na praça." Lampião cuspiu no chão. 20 jagunço, repetiu quase sorrindo. "Tá achando que 20 jagunço vai parar nós?" Volta Seca se aproximou, os olhos vermelhos de raiva contida. "Capitão, minha mãe, ela não tem nada a ver com isso." Lampião colocou a mão no ombro do rapaz. "Eu sei, menino, e é por isso que o coronel Ludugero assinou a sentença de morte dele hoje. Ninguém mexe com mãe de cangaceiro meu e fica vivo para contar a história." Maria Bonita apareceu na entrada da barraca, rifle na mão, chapéu de couro na cabeça. "Eu vou também", disse, firme. Lampião olhou para ela. Não discutiu. Sabia que quando Maria Bonita decidia, não tinha volta. "Certo, vamos buscar a dona. E vamos ensinar pro coronel que no sertão, quem planta vento, colhe tempestade." E enquanto o bando se preparava, afiando peixeira, carregando rifle, passando cartucheira, Dona Quitéria continuava amarrada no poste, queimando sob o sol do meio-dia. Mas ela não sabia que a salvação já estava a caminho. E que a morte também. Meu povo, preste atenção no que vou contar agora, que essa parte é de arrepiar o couro. Lampião Num era homem de perder tempo. Quando decidia algo, era como pedra rolando morro abaixo.
Nada parava. Chamou o bando todo. Eram 17 cangaceiros naquele acampamento, cada um mais arretado que o outro. Homens que já tinham visto a morte de perto tantas vezes que ela não assustava mais. Escutem bem, disse Lampião, a voz firme como tiro de rifle. O coronel Ludugeiro pegou a mãe do Volta Seca. Amarrou ela num poste no sol quente, feito bicho. Tá usando ela de isca para nós. Os homens se entreolharam. Sabiam o que isso significava. É armadilha, capitão, disse Sabonete, um dos mais velhos do grupo. 20 jagunços esperando, podem estar mais escondido por perto. Lampião cuspiu no chão. Eu sei que é armadilha, mas não importa. Ninguém tortura a mãe de cangaceiro meu e fica impune. Vamos lá, vamos tirar a dona Quitéria e vamos ensinar pro coronel que no sertão tem coisa que não se faz. Volta Seca estava parado, quieto demais. Os punhos cerrados, a mandíbula travada, parecia estátua de pedra. Maria Bonita se aproximou dele, tocou o braço. Sua mãe vai ficar bem, menino. Nós vamos tirar ela de lá. Volta Seca olhou para ela, os olhos vermelhos. Eu vou matar ele, dona Maria. Vou matar o Ludugeiro com minhas próprias mãos. Maria Bonita segurou firme o braço dele. Vai sim, mas primeiro a gente salva sua mãe. Depois a gente acerta as contas. Lampião bateu palma, chamando a atenção. Vamos dividir assim. Corisco, Sabonete, Jararaca. Vocês 3 vão pela direita cercando a praça. Moita, Candeeiro, Diferente. Vocês pela esquerda. Quando eu der o sinal, vocês abrem fogo no jagunço. Mas cuidado para não acertar a dona Quitéria. Os homens assentiram. Eu, Volta Seca e Maria Bonita vamos entrar pela frente. Direto. O coronel quer nós? Então vai nos ver. Maria Bonita ergueu o rifle. E eu vou cuidar da dona Quitéria. Quando a tiroteio começar, eu corto as cordas e levo ela para segurança. Lampião olhou para a companheira com orgulho. Aquela mulher valia por 10 homens. Certo, cada um sabe o que fazer. Vamos montar. E foi assim, meu povo, que começou a cavalgada mais perigosa daquela semana. O sol já começava a descer no horizonte quando o bando saiu do acampamento. Eram 6 léguas até São José do Seridó. 6 léguas de caatinga seca, de pedra afiada, de espinho que rasgava a pele. Mas eles galopavam como se o chão fosse liso, como se a urgência tivesse dado asas aos cavalos. Volta Seca ia na frente, ao lado de Lampião. Não falava nada, só apertava as rédeas com força, os olhos fixos no horizonte. De vez em quando, passava a mão na peixeira que carregava na cintura, como se estivesse ensaiando o golpe que ia dar. Maria Bonita cavalgava com a desenvoltura de quem nasceu no lombo de cavalo. O rifle atravessado nas costas, o chapéu de couro protegendo do sol, os olhos atentos a cada movimento da caatinga. Como meu avô dizia, mulher valente não nasce, se torna. E Maria Bonita tinha se tornado a mais valente de todas. Lampião ia calculando cada passo. Conhecia São José do Seridó como a palma da mão. Sabia onde ficava cada beco, cada saída, cada esconderijo. O coronel achava que tinha armado a armadilha perfeita. Mas Num sabia que Lampião já tinha entrado e saído de cidade cercada mais de 20 vezes. Quando o sol tocou o topo das serras, já dava para ver a torre da igreja de São José ao longe. Lampião ergueu a mão, fazendo sinal para todos pararem. Daqui para frente, no silêncio, ordenou baixinho. Corisco, leva teu grupo para a direita. Moita para a esquerda. Esperem meu tiro. Quando ouvirem, pode soltar chumbo. Os homens se separaram, desaparecendo na caatinga como sombras. Num faziam barulho, pareciam fantasmas. Lampião, Maria Bonita e Volta Seca seguiram pela estrada principal. Devagar, calculado. A cidade estava estranhamente quieta, as ruas vazias, as portas trancadas, só se ouvia o vento assobiando entre as casas. E lá, no centro da praça, dona Quitéria continuava amarrada no poste. A visão fez o coração de Volta Seca quase parar. A mãe dele estava caída, a cabeça pendendo para o lado, o corpo tremendo.
O sol tinha queimado a pele dela o dia inteiro. A sede devia estar insuportável. Volta Seca fez menção de correr, mas Lampião segurou o braço dele. Calma, menino. Se você correr agora, vai levar tiro antes de chegar lá. Confia em mim. Era difícil, muito difícil, mas Volta Seca obedeceu. Os três desceram dos cavalos a 2 quadras da praça. Amarraram os animais e seguiram a pé, encostados nas paredes das casas. Lampião espiou pela quina de um muro. Contou os jagunços. Eram 18 visíveis, 2 a menos que o informado. Isso significava que tinha mais 2 escondidos em algum lugar. O coronel Ludujeiro estava sentado numa cadeira na frente da bodega, tomando cachaça como se fosse dia de festa. Ria alto, conversava com os capangas, olhava para Dona Quitéria de vez em quando como se fosse troféu. Lampião sentiu a raiva subir, mas controlou. Raiva sem controle mata home, raiva controlada mata inimigo. Afiou a peixeira devagar na pedra que carregava no bornal. Cada passada da lâmina na pedra soava como reza, reza de morte. Maria Bonita conferiu as balas do rifle. 12 tiros. Suficiente. Volta Seca respirou fundo. As mãos pararam de tremer. O medo deu lugar à frieza, à determinação. Lampião olhou para os dois. Maria, quando começar o tiroteio, você corre para o poste. Corta as cordas, pega a dona e leva ela para a casa do padre. O padre não vai negar abrigo. Maria Bonita assentiu. E depois você leva ela para a casa da Beata Mocinha, aquela curandeira da Serra da Boa Vista. Ela vai saber cuidar. E vocês? Lampião sorriu. Sorriso perigoso. Nós vamos ficar aqui acertando as contas com o coronel. O silêncio que caiu foi pesado. Volta Seca olhou para o capitão. Eu quero o Ludujeiro para mim, capitão. Lampião colocou a mão no ombro do rapaz. Ele é seu, menino. Mas só depois que sua mãe tiver em segurança. Primeiro a vida, depois a vingança. Volta Seca concordou com a cabeça. E foi quando o sino da igreja bateu 6 horas que Lampião deu o sinal. Um assobio baixo, quase imperceptível. E de repente a caatinga explodiu em tiros. Os homens de Corisco apareceram pela direita, fuzilando os jagunços que guardavam aquele lado. Os homens de Moita pela esquerda, fazendo o mesmo. O coronel Ludujeiro se levantou num pulo, derrubando a cadeira, os olhos arregalados. É emboscada! É emboscada! Mas já era tarde. Lampião saiu do esconderijo caminhando, devagar, firme, o rifle em punho, o olhar de gelo. Atrás dele, Volta Seca, com a peixeira reluzindo no sol poente. E ao lado, Maria Bonita correndo feito raio em direção ao poste. O inferno tinha chegado em São José do Seridó. E o nome dele era Lampião. Oxente, meu povo, segurem firme que agora a coisa vai pegar fogo. O primeiro tiro de Lampião acertou bem no peito de um jagunço que guardava o lado esquerdo da praça. O homem nem teve tempo de gritar. Caiu para trás como saco de farinha. Foi o sinal. A praça virou inferno. De todos os lados, os cangaceiros de Lampião surgiram como assombração. Corisco, com 2 rifles, um em cada mão, atirava com precisão mortal. Sabonete, agachado atrás de um barril, acertava um jagunço atrás do outro. Jararaca, subido no telhado da bodega, tinha visão de tudo e não desperdiçava bala. Os jagunços do coronel tentaram reagir, mas foram pegos de surpresa. Num esperavam que Lampião chegasse tão rápido. Num esperavam que ele viesse com tanto homem. Num esperavam morrer naquele dia, mas a morte não avisa quando chega, só chega. Maria Bonita correu em zigue-zague pela praça, desviando de bala como se tivesse olhos nas costas. O rifle dela cuspia fogo, derrubando quem aparecesse na frente. Mas o objetivo dela não era matar, era salvar. Chegou no poste ofegante, o coração batendo como tambor de guerra. Dona Quitéria, Dona Quitéria! A pobre mulher ergueu a cabeça devagar. Os olhos estavam inchados, os lábios rachados de sede, a pele queimada como carne no espeto. Mas quando viu Maria Bonita, esboçou um sorriso fraco. Meu filho, cadê meu filho? Ele tá bem, dona. Tá ali com o capitão. Agora fique quietinha que eu vou tirar a senhora daqui.
Maria Bonita puxou a faca da cintura e começou a cortar as cordas, mas eram grossas, bem amarradas, e as balas uniram perto demais. Uma bala acertou o poste bem ao lado da cabeça de Maria Bonita. Ela nem piscou, continuou cortando. Vamos, 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 murmurava, serrando a corda com força. Do outro lado da praça, Lampião e Volta Seca avançavam como tempestade. Lampião atirava com a frieza de quem já tinha matado 100 homens e ia matar mais 100 se precisasse. Cada tiro dele era certeiro. Cada movimento calculado. Parecia dançar entre as balas, como se soubesse onde elas iam passar antes mesmo de saírem do cano. Volta Seca ia ao lado, a peixeira na mão, os olhos procurando apenas um homem, o coronel Ludugero, e lá estava ele. O coronel tinha se escondido atrás de uma carroça virada, cercado por 4 jagunços que atiravam desesperados. A cara de Valente tinha sumido. Agora era só medo. "Mata esses desgraçados!" gritava o coronel para os capangas. "Eu pago o dobro, o triplo, só mata eles, mas dinheiro num para a bala de cangaceiro." Corisco apareceu pelo lado direito da carroça e derrubou 2 jagunços com 2 tiros. Sabonete, pelo outro lado, pegou mais um. O quarto tentou correr e levou bala de jararaca pelas costas. O coronel Ludugero ficou sozinho, olhou para um lado, para o outro. Não tinha para onde correr, não tinha quem salvar. E foi quando viu Volta Seca vindo em direção a ele que a urina escorreu perna abaixo. Não vem não, menino. Foi só uma brincadeira. Eu ia soltar tua mãe." Volta Seca não respondeu. Só continuou andando, devagar. O tempo parecia ter parado. Cada passo ecoava como trovão. A peixeira brilhava na mão dele, refletindo o último raio de sol do dia. Mas antes que chegasse perto, Lampião colocou a mão no peito dele, parando. "Calma, rapaz. Primeiro vamos ver se Maria conseguiu salvar sua mãe." Volta Seca tremeu inteiro, a raiva querendo explodir, mas obedeceu. Confiava no capitão. Do outro lado da praça, Maria Bonita tinha finalmente cortado a última corda. Dona Quitéria desabou nos braços dela, fraca demais para ficar de pé. Maria Bonita a segurou com força, carregando o peso da mulher como se fosse criança. "Aguenta firme, dona. Já a senhora vai estar segura." Começou a correr em direção à igreja que ficava do outro lado da praça. As balas ainda voavam, mas já eram menos. Os jagunços do coronel estavam quase todos mortos ou fugindo. Um jagunço apareceu na frente de Maria Bonita, rifle erguido. Ela não podia atirar. Estava com as 2 mãos segurando Dona Quitéria, mas não precisou. Corisco apareceu do nada e enfiou a peixeira nas costas do homem antes que ele apertasse o gatilho. O jagunço caiu sem emitir som. "Vai, Maria, eu cubro." Maria Bonita assentiu e continuou correndo. Chegou na porta da igreja e chutou com o pé. Padre Cícero, abre aqui." A porta se abriu devagar. O padre, um homem velho de barbas brancas, olhou assustado. "Maria Bonita? O quê?" "Não tenho tempo para explicar, padre. Essa senhora precisa de água, de pano molhado, de cuidado. O senhor pode ajudar?" O padre olhou para Dona Quitéria nos braços dela. Viu a pele queimada, o sofrimento no rosto, e mesmo com medo de Lampião, mesmo com medo do coronel, a compaixão falou mais alto. "Entra, rápido." Maria Bonita entrou e deitou Dona Quitéria num banco. O padre trouxe água, panos, ungüentos. "Eu vou levar ela para a beata mocinha daqui a pouco", disse Maria Bonita. "Mas primeiro preciso molhar essas queimaduras." Enquanto cuidava da mãe de Volta Seca com mãos firmes e delicadas, lá fora a batalha chegava ao fim. Os últimos jagunços que ainda resistiam jogaram as armas no chão e levantaram as mãos. Nós se rende. Lampião olhou para eles com desprezo. "Sai daqui, volta pro buraco de onde saiu e avisa para as outras cidades. Quem mexe com mãe de cangaceiro meu, morre." Não importa se tem 1000 jagunço protegendo. Os homens saíram correndo, tropeçando nas próprias pernas de tanto medo. A praça ficou vazia.
Só tinha corpo de jagunço espalhado, poeira levantando, cheiro de pólvora no ar. E no meio de tudo, atrás da carroça, tremendo feito vara verde, estava o coronel Ludugeiro. Lampião caminhou até ele, devagar, os passos firmes na terra batida. Parou na frente do homem. Levanta! O coronel obedeceu, as pernas bambas. Tentou sorrir, tentou negociar. Lampião, nós pode conversar. Eu tenho dinheiro, muito dinheiro. Posso pagar o que vocês quiserem. Lampião cuspiu nos pés dele. Dinheiro não compra honra, não compra dignidade e não compra perdão pro que você fez. Volta Seca se aproximou. Os olhos dele eram 2 buracos negros de ódio puro. O coronel olhou pro rapaz e começou a chorar. Perdão, menino. Eu não queria. Eu tava bebo. Foi os homens que mandaram. Eu só... Cala a boca, cortou Volta Seca, a voz baixa e mortal. Lampião colocou a mão no ombro do rapaz. Ele é teu, Volta Seca. Faz o que tiver que fazer. Mas antes, vamos ver tua mãe. Os 3, Lampião, Volta Seca e o coronel arrastado à força, caminharam até a igreja. Quando entraram, Dona Quitéria já estava com a cara molhada, tomando água aos pouquinhos. Maria Bonita tinha coberto as queimaduras com pano molhado e unguento. Ao ver o filho, os olhos dela se encheram de lágrima. José, meu filho. Volta Seca caiu de joelhos na frente dela, segurando a mão queimada da mãe com cuidado. Eu tô aqui, mãe. Tô aqui. Ninguém mais vai te machucar. Dona Quitéria olhou por cima do ombro do filho e viu o coronel Ludugeiro sendo segurado por Lampião. O homem que tinha torturado ela, o homem que tinha rido do sofrimento dela e não tinha ódio no olhar dela, só tristeza. Não mata ele, filho. Não suja tua mão com esse sangue. Volta Seca olhou para a mãe, surpreso. Mas mãe, ele te torturou, te amarrou no sol. Dona Quitéria apertou a mão do filho. E ele vai pagar, mas não precisa ser por tua mão. Deixa a justiça de Deus cuidar dele. Foi quando o Lampião falou, a voz firme. Com respeito, Dona Quitéria, mas a justiça de Deus é lenta demais, e no sertão a gente não pôde esperar. A mulher olhou para Lampião e viu nos olhos dele a mesma determinação que via nos olhos do filho. Respirou fundo, fechou os olhos e assentiu devagar. Então façam o que tiver que fazer, mas não deixem eu ver. Maria Bonita cobriu os olhos de Dona Quitéria com um pano. Lampião arrastou o coronel para fora da igreja. Volta Seca seguiu atrás, a peixeira firme na mão. A justiça ia ser feita, e o sertão inteiro ia saber. Não se engane, meu povo, que o que aconteceu a seguir foi a lição mais dura que o sertão já deu. Lampião arrastou o coronel Ludugeiro de volta para a praça. O homem chorava, implorava, babava de medo, mas não tinha misericórdia esperando por ele. A praça estava iluminada só pela lua crescente e pelas tochas que os cangaceiros tinham acendido. A luz bruxuleante fazia as sombras dançarem nas paredes, como se os próprios mortos tivessem voltado para assistir o julgamento. O povo da cidade começou a sair das casas, devagar, com medo, mas também com curiosidade. Queriam ver, precisavam ver. Lampião parou bem no centro da praça, no mesmo lugar onde Dona Quitéria tinha passado um dia amarrada. Jogou o coronel no chão. Levanta, ordenou. O coronel obedeceu, tremendo da cabeça aos pés. A roupa cara estava suja de terra e sangue. O chapéu enfeitado tinha caído em algum lugar. Não era mais o homem poderoso que mandava e desmandava. Era só um covarde esperando a morte. Volta Seca se aproximou, a peixeira reluzindo na luz da tocha. Os olhos dele queimavam de ódio, mas Lampião ergueu a mão, parando o rapaz. Espera! Antes de fazer justiça, o povo precisa saber por que ela está sendo feita. Virou-se para o povo que se aglomerava ao redor da praça. Eram dezenas de pessoas agora, homens, mulheres, até crianças nos braços das mães. Vocês todos conhecem esse homem? Gritou Lampião, apontando para o coronel. O povo murmurou.
Alguns assentiram com a cabeça. Conhecem as maldades dele, as terra roubada, as moça desonrada, os homem morto por dívida que não existia? O murmúrio ficou mais alto. Tinha gente chorando, gente com raiva no olho. Um velho de barba grisalha deu um passo à frente. Ele tomou minha terra, disse que era dele, mas era de meu pai, de meu avô. Mandou os jagunços me expulsar. Uma mulher gritou do fundo. Ele matou meu marido, disse que tinha roubado uma vaca, mas era mentira, só queria a terra da gente. Outro homem. Cobrou o imposto 3 vezes do mesmo ano. Quando reclamei, levei chicotada na frente dos meus filhos. As vozes se multiplicaram. Cada um tinha uma história. Cada um tinha uma ferida. O coronel Ludugeiro tinha espalhado sofrimento por anos. E agora tudo voltava de uma vez. Lampião ouviu cada testemunho com atenção. Depois, ergueu a mão pedindo silêncio. Vocês viram o que ele fez hoje? Amarrou uma mãe inocente no poste, no sol quente, só para usar ela de isca. Uma mulher que nunca fez mal a ninguém. Uma mãe. O povo se indignou. Algumas mulheres cuspiram na direção do coronel. Lampião continuou. No sertão, tem coisa que não se faz. Não se mexe com mãe. Não se tortura inocente. Não se usa a força para humilhar o fraco. Caminhou devagar ao redor do coronel, como juiz pronunciando sentença. Mas esse homem fez tudo isso, e mais, por anos, porque tinha dinheiro, tinha jagunço, tinha poder. Parou na frente do coronel e olhou fundo nos olhos dele. Mas hoje, o poder dele acabou. Hoje, a conta chegou. Virou-se para Volta Seca. Ele é teu, menino. Faz o que teu coração mandar. Volta Seca deu um passo à frente. A peixeira pesava na mão. Toda a raiva, toda a dor que tinha sentido ao ver a mãe amarrada, queimando, sofrendo, tudo isso fervia dentro dele. O coronel caiu de joelhos. Perdão, perdão. Eu vou embora. Vou deixar a cidade. Nunca mais volto. Juro por Deus. Volta. Seca parou na frente dele. Olhou para baixo para o homem ajoelhado, chorando, implorando. E naquele momento, algo aconteceu. Volta Seca lembrou da mãe. Lembrou das palavras dela. Não mata ele, filho. Não suja tua mão com esse sangue. A peixeira tremeu na mão dele. Lampião percebeu a hesitação. Tá com dúvida, menino? Volta Seca engoliu seco. Minha mãe, ela pediu para não matar ele. O silêncio que caiu foi pesado. Lampião respirou fundo. Olhou para o rapaz, depois para o coronel, depois para o povo ao redor e tomou a decisão. Tua mãe é mulher boa, mulher de Deus, e tem razão em querer que você não carregue esse peso. Virou-se para o coronel. Mas ela não disse que ele não ia pagar. Só disse que não precisava ser por tua mão. Lampião pegou uma corda grossa que estava amarrada num cavalo próximo. Caminhou até o poste, o mesmo poste onde Dona Quitéria tinha sofrido. Traga ele aqui, ordenou. Corisco e Sabonete arrastaram o coronel até o poste. O homem gritava, esperneava, mas não adiantava. Lampião amarrou o coronel no poste, da mesma forma que ele tinha amarrado Dona Quitéria. Apertou as cordas com força. Você vai ficar aqui, disse Lampião, a voz gelada. 3 dias, 3 noites, no sol, na chuva, na sede, no sofrimento. O coronel arregalou os olhos. 3 dias? Eu vou morrer. Talvez, respondeu Lampião sem emoção. Ou talvez você aprenda o que é sofrer. Virou-se para o povo. Ninguém dá água para ele. Ninguém solta ele. Se alguém tentar ajudar, responde para mim. Entenderam? O povo assentiu. Alguns com medo, outros com satisfação. Lampião olhou para o coronel mais uma vez. E se você sobreviver esses 3 dias, vai embora dessa cidade, para sempre. Deixa tudo que roubou. Deixa as terras, o gado, o dinheiro, e não volta nunca mais. Porque se voltar, da próxima vez, quem vai estar segurando a peixeira sou eu. E eu não tenho mãe boa pedindo clemência. O coronel Ludugero chorou. Não de remorso, de medo, de dor, de desespero. Lampião se afastou. Volta Seca ficou parado, olhando para o homem amarrado. Capitão, será que ele vai aprender?
Lampião colocou a mão no ombro do rapaz. Não sei, menino, mas pelo menos ele vai saber como é sofrer. E o povo dessa cidade vai ver que não precisa ter medo de homem rico, porque até homem rico sangra, até homem rico chora, até homem rico paga. Os cangaceiros começaram a se preparar para partir. Juntaram as armas, os borná, montaram nos cavalos. Maria Bonita saiu da igreja com Dona Quitéria nos braços, agora embrulhada em cobertor. Ela tá melhor, disse Maria, mas precisa de cuidado. Vou levar ela para Beata Mocinha. Lampião assentiu. Leva 3 homens contigo. Estrada não tá segura. Maria Bonita montou num cavalo com cuidado, segurando Dona Quitéria na frente. Corisco, Sabonete e Jararaca montaram também, formando escolta. Volta Seca se aproximou do cavalo. Olhou para a mãe. Vai ficar bem, mãe? Dona Quitéria, mesmo fraca, sorriu. Vou, filho, graças a Deus e a seus amigos. Agora vai, faz o que tem que fazer. Mas não esquece de rezar. Volta. Seca beijou a mão da mãe. Depois viu Maria Bonita partir, levando o bem mais precioso que ele tinha no mundo. Lampião montou no cavalo dele, olhou para a cidade, para o povo que assistia calado, para o coronel amarrado no poste, gemendo de dor e medo. Vamos embora, disse aos homens. Mas antes de partir, cavalgou até perto do poste mais uma vez. Olhou para o coronel de cima do cavalo. 3 dias, repetiu. Se eu voltar aqui e você ainda estiver vivo e ainda estiver nessa cidade, não vai ter mais 3 dias. Vai ter 3 segundos. E então Lampião deu meia volta e galopou para fora da cidade, seguido pelo bando. O som dos cascos dos cavalos ecoou pela noite. Aos poucos foi sumindo na distância. A praça ficou em silêncio. O povo olhava para o coronel amarrado, alguns com pena, outros com satisfação. Mas ninguém se mexeu para soltar. O coronel Ludugueiro gemeu. A lua subiu no céu. E o sertão continuou seu curso, duro e implacável, como sempre foi. A justiça tinha sido feita, não do jeito que a lei dos homens faria, mas do jeito que o sertão exigia. E naquela noite, em São José do Seridó, todos aprenderam uma lição que nunca esqueceriam. No sertão, quem planta vento, colhe tempestade. Como meu pai sempre dizia, a vingança aquece o peito, mas é o perdão que cura a alma. Maria Bonita cavalgou a noite inteira com Dona Quitéria nos braços. A lua iluminava o caminho pedregoso da Serra da Boa Vista, onde morava a Beata Mocinha, curandeira conhecida em 3 estados. Corisco, Sabonete e Jararaca vinham atrás, atentos a qualquer movimento na caatinga. Estrada de noite era perigosa. Tinha jagunço, tinha ladrão, tinha bicho, mas ninguém ia mexer com comitiva de Lampião. Dona Quitéria ia desmaiando e acordando. A febre tinha subido. As queimaduras ardiam como brasa, mas Maria Bonita segurava firme, conversando baixinho para manter a senhora acordada. Aguenta firme, dona. Já estamos quase chegando. A Beata Mocinha é milagrosa. Já vi ela curar até mordida de cascavel. Dona Quitéria abriu os olhos com esforço. Meu filho, ele vai ficar bem? Vai, sim, senhora. O capitão cuida dele como se fosse irmão. E o coronel, o que fizeram com ele? Maria Bonita hesitou. Depois decidiu falar a verdade. Amarraram ele no mesmo poste onde a senhora estava. Vai ficar lá 3 dias. Dona Quitéria fechou os olhos. Uma lágrima escorreu. Não gosto de ver ninguém sofrer, nem ele. Maria Bonita apertou a senhora com carinho. A senhora tem coração bom demais para esse mundo, Dona Quitéria, mas às vezes a bondade precisa da justiça para existir. Se não tivesse homem como Lampião, quantas mães iam sofrer do mesmo jeito? Quando chegaram na casa da Beata Mocinha, já estava clareando o dia. A casa era simples, feita de taipa, com um terreiro limpo e um jardim cheio de erva medicinal. A Beata era uma mulher de uns 70 anos, magra, curvada, mas com olhos vivos e mãos firmes. Ela já estava esperando na porta como se soubesse que visita ia chegar. Maria Bonita cumprimentou sem surpresa. Trouxe alguém precisando de cuidado?
Trouxe, Beata, Dona Quitéria, queimadura de sol, desidratação, febre. O coronel Ludujeiro amarrou ela num poste o dia inteiro. A Beata fez sinal de cruz. Esse homem tá vendendo a alma pro capeta faz tempo. Traz ela pra dentro. Maria Bonita carregou Dona Quitéria pra dentro da casa. Deitou ela numa cama limpa, coberta com lençol branco que cheirava a alecrim. A Beata começou a trabalhar imediatamente. Preparou chá de erva cidreira para febre. Passou banha de porco misturada com folha de peão roxo nas queimaduras. Fez reza forte, benzendo com ramo de arruda. Ela vai ficar boa, disse a Beata depois de examinar tudo, mas vai precisar de repouso. 1 semana, no mínimo. Maria Bonita suspirou aliviada. Posso deixar ela aqui? Pode. Vou cuidar dela como se fosse minha filha. Maria Bonita agradeceu, deixou moedas de prata na mesa. A Beata nunca cobrava, mas sempre aceitava a oferta. E saiu. Do lado de fora, Corisco fumava um cigarro de palha. E aí? Vai ficar boa. A Beata vai cuidar. Corisco assentiu. E agora? Agora a gente volta pro acampamento. O capitão deve estar esperando. Montaram e partiram, deixando Dona Quitéria aos cuidados da curandeira mais sábia do sertão. Enquanto isso, em São José do Seridó, o coronel Ludujeiro passava pelo pior dia da vida dele. O sol nasceu quente, como sempre, e foi subindo, esquentando o poste, queimando a pele dele do mesmo jeito que tinha queimado a pele de Dona Quitéria. A sede era terrível. A boca seca, a língua inchada, a garganta ardendo. Ele implorava por água, mas ninguém dava. O povo passava, olhava e seguia em frente. Alguns cuspiam no chão perto dele. Outros faziam pior. Paravam e contavam as maldades que ele tinha feito. Lembra de mim, coronel? Sou o filho do Antônio da Várzea. Você mandou matar meu pai por causa de 5 alqueires de terra. Agora chora aí. E eu sou a viúva do Severino. Você tomou tudo que eu tinha e ainda me cobrou dívida inventada. Tá gostando do sol, coronel? O sofrimento era duplo, físico e moral. E o coronel descobriu que o segundo doía mais que o primeiro. No segundo dia, ele parou de gritar. Só gemia baixinho, a voz sumindo. A pele estava em carne viva, os lábios sangravam. No terceiro dia, mal conseguia abrir os olhos. Foi quando o padre resolveu intervir. Gente, disse ele, subindo na escadaria da igreja, Lampião mandou deixar ele 3 dias. Já passou. Vamos soltar. Um homem do povo gritou. Não solta não, padre. Deixa ele apodrecer aí. Mas o padre insistiu. A vingança já foi feita. Agora é hora da misericórdia. Se nós deixar ele morrer, nós não somos melhor que ele. O povo murmurou. Alguns concordaram. Outros não. No fim, o padre desceu e cortou as cordas. O coronel Ludujeiro desabou no chão, incapaz de ficar de pé. O padre deu água para ele, molhando os lábios devagar. Você vai pagar por isso, murmurou o coronel com o pouco de voz que tinha. O padre balançou a cabeça. Não vou, não, porque você vai embora daqui e nunca mais volta, Lampião disse. E se voltar, quem paga é você. Ajudou o coronel a se levantar, levou ele para a igreja, cuidou das feridas. No dia seguinte, bem cedinho, o coronel Ludujeiro saiu de São José do Seridó montado num jumento emprestado. Levava só a roupa do corpo. Deixou para trás a terra, o gado, a casa grande, o poder. Ninguém nunca mais ouviu falar dele. Dizem que foi para Pernambuco, outros dizem que morreu na estrada. Mas a verdade é que São José do Seridó ficou livre dele. E isso era o que importava. 1 semana depois, Volta Seca voltou para a Serra da Boa Vista. Encontrou a mãe sentada na varanda da casa da Beata, tomando chá de camomila, com a pele ainda marcada, mas cicatrizando bem. Quando ela viu o filho, os olhos se encheram de lágrima. José, Volta Seca correu e abraçou a mãe com cuidado, com medo de machucar. Como tá a mãe? Bem, filho. Graças a Deus ao Lampião, a Maria Bonita e a Beata. Ficaram abraçados um tempo longo, mãe e filho, unidos de novo. Depois, Dona Quitéria segurou o rosto do filho com as 2 mãos. E o coronel?
Foi embora, mãe. Não volta nunca mais. Você matou ele? Não. Lampião decidiu deixar ele vivo. Amarrou ele no poste 3 dias, igual ele fez com a senhora. Depois o padre soltou e ele fugiu da cidade. Dona Quitéria suspirou aliviada. Graças a Deus que você não sujou tua mão, filho. Volta Seca baixou a cabeça. Eu queria, mãe. Queria muito. Eu sei, mas a raiva passa. O remorso não. A beata mocinha apareceu na porta com uma tigela de caldo. Dona Quitéria precisa comer. Tá fraca ainda. Volta Seca ajudou a mãe a tomar o caldo. E enquanto fazia isso, sentiu uma paz que há muito tempo não sentia. A justiça tinha sido feita. A mãe estava salva. E ele não tinha sangue nas mãos que nunca ia sair. Talvez Lampião tivesse razão. Talvez existisse mais de um jeito de fazer justiça. E talvez, só talvez, o caminho da mãe dele fosse o mais sábio. Meu avô sempre dizia que tem história que vira causo e tem causo que vira lenda. A história de Dona Quitéria e do coronel Ludogero virou as duas coisas. 2 meses depois dos acontecimentos em São José do Seridó, Lampião e seu bando estavam acampados numa grota escondida perto do Rio São Francisco. Era fim de tarde, o sol se pondo vermelho atrás das serras, e os homens estavam em volta da fogueira, alguns limpando arma, outros fumando, outros só descansando. Maria Bonita preparava café no borralho. Volta Seca, sentado num tronco, afiava a peixeira com movimentos lentos. Foi quando chegou um mensageiro ofegante, montado num cavalo suado. Seu Lampião! Seu Lampião! Lampião ergueu os olhos. Que foi agora? O mensageiro desceu do cavalo, tirou o chapéu. Trouxe recado de São José do Seridó, do povo de lá. Lampião franziu a testa. Que povo? O mensageiro abriu um embrulho de pano. Dentro tinha dinheiro. Moedas de prata, algumas notas gastas, joias simples. O povo juntou isso aqui para agradecer. Disseram que desde que o coronel foi embora, a cidade mudou. Ninguém mais rouba terra, ninguém mais cobra imposto abusivo. O povo está podendo trabalhar em paz. Lampião olhou para o dinheiro, depois para o mensageiro. E a Dona Quitéria, como ela tá? Bem, capitão. Voltou para a casa dela. A pele cicatrizou. Diz que reza pelo Senhor todo dia. Volta Seca levantou num pulo. Minha mãe voltou para casa, sozinha. O mensageiro sorriu. Não tá sozinha, não. O povo da cidade cuida dela. Leva comida, ajuda no roçado, reforma a casa. Dizem que ela é mãe de herói. Volta Seca sentiu o peito inchar de orgulho e emoção. Lampião pegou o embrulho de dinheiro e devolveu para o mensageiro. Leva isso de volta. Divide com o povo. Nós num fez aquilo por pagamento. Fez porque era o certo. O mensageiro arregalou os olhos. Mas, capitão, não discute, leva de volta. E diz pro povo que enquanto Lampião estiver vivo, nenhum coronel abusado vai oprimir eles. Essa é a única paga que eu quero. O mensageiro guardou o dinheiro, agradeceu e partiu. Quando ele sumiu na estrada, Maria Bonita se aproximou de Lampião. Você não cansa de ser teimoso, né? Lampião sorriu. Teimoso é quem acha que justiça se paga com dinheiro. Maria Bonita balançou a cabeça, mas sorriu também. Conhecia o homem que tinha escolhido. Sabia que ele nunca ia mudar. Corisco, do outro lado da fogueira, gritou: Ô capitão, tô vendo umas nuvens escuras lá longe. Acho que vem temporal. Lampião olhou para o céu. De fato, nuvens pesadas se acumulavam no horizonte. Então vamos armar as barracas. Hoje a noite vai ser de chuva. Os homens se movimentaram, armando abrigos de lona, amarrando bem para resistir ao vento. E foi quando a primeira gota caiu que Volta Seca se aproximou de Lampião. Capitão, posso falar uma coisa? Fala, menino. Volta Seca respirou fundo. Queria agradecer pelo que o senhor fez. Salvou minha mãe. Me ensinou que justiça não precisa sempre ser morte. Me mostrou que... A voz dele falhou. Lampião colocou a mão no ombro do rapaz. Não precisa agradecer, nós é família. E família se protege. Volta Seca assentiu, os olhos marejados.
A chuva começou a cair mais forte. Os homens correram para os abrigos. Lampião e Maria Bonita ficaram por último, olhando a tempestade chegar. "Acha que a história vai ficar conhecida?" perguntou Maria Bonita. "Já está conhecida", respondeu Lampião. "Todo mundo no sertão já está sabendo. E cada vez que contarem, vão aumentar um pouco mais. Daqui uns anos vão dizer que eram 100 jagunços em vez de 20. Que a dona Quitéria ficou 5 dias no poste em vez de 1. Que o coronel morreu de medo antes mesmo de nós chegar." Maria Bonita riu. "E você se importa?" Lampião deu de ombros. "Não importa se aumentam. O importante é a lição. Ninguém mexe com mãe de cangaceiro, ninguém tortura inocente, ninguém abusa do fraco, porque sempre vai ter alguém para fazer justiça." A chuva caía torrencial agora, lavando a terra seca, enchendo os riachos, fazendo a caatinga reviver. Maria Bonita olhou para o companheiro. "E quando nós não tiver mais aqui? Quando o tempo levar nós? Quem vai fazer justiça?" Lampião olhou para as serras ao longe, para o céu carregado, para o sertão que conhecia tão bem. "Outros virão, sempre vêm. Enquanto tiver opressão, vai ter resistência. Enquanto tiver coronel abusado, vai ter cangaceiro para enfrentar. O sertão sempre se defende." Entraram no abrigo. A chuva batia forte na lona. Os homens conversavam baixo, alguns já dormindo. Lampião se deitou, Maria Bonita ao lado. Do outro canto do abrigo, Volta Seca também se deitou, pensando na mãe, agora segura, agora respeitada. E enquanto a tempestade lavava o sertão, a história de Dona Quitéria, do coronel Ludugeiro, de Lampião e de Volta Seca continuava se espalhando, de boca em boca, de povoado em povoado, de geração em geração. O povo contava na roda de viola. Os velhos repetiam pros netos. Os cantador faziam verso. E a cada vez que contavam, a mensagem ficava mais clara. No sertão, quem planta maldade colhe vingança. Quem oprime o fraco paga caro. Quem mexe com mãe de cangaceiro assina sentença de morte. Mas também aprenderam outra lição, essa mais sutil. Que justiça não precisa sempre ser sangue. Que às vezes deixar o inimigo vivo para sofrer e aprende é mais poderoso que matar ele rápido. E que no fim das contas, o que importa não é quantos inimigos você mata, mas quantas pessoas você salva. Anos depois, quando Lampião e Maria Bonita já tinham virado lenda, quando Volta Seca já era velho contando história para os netos, quando o coronel Ludugeiro já tinha morrido esquecido em algum canto distante, o povo de São José do Seridó ergueu uma cruz de madeira na praça. Não era para Lampião, não era para Volta Seca, era para Dona Quitéria. A mulher que sofreu, que perdoou, que ensinou que misericórdia é mais forte que ódio. E até hoje, quando passa viajante por lá e pergunta sobre a cruz, o povo conta a história. A história verdadeira, sem aumentar, sem diminuir. A história de uma mãe, de um filho, de um cangaceiro e de uma justiça que não foi perfeita, mas foi justa. E sempre terminam com a mesma frase. No sertão, a justiça é dura, mas a memória é eterna. E aí, cabra bom, se tu também acha que justiça tem que ser feita, deixa teu curtir aí embaixo. Comenta o que achou dessa história e não esquece de se inscrever no canal, que o sertão ainda tem muita conta para acertar e muito causo para contar. Lampião tá de olho e onde tiver injustiça, a gente vai estar lá para contar.